Eu quero pedir pra quem estiver assistindo o nosso podcast pra que tire um minutinho pra curtir. É muito coisa de youtuber, né? Mas curta o vídeo, escreve um comentário, compartilha em algum lugar, porque isso ajuda muito. Isso faz o nosso podcast crescer, isso faz o YouTube começar a recomendar o nosso vídeo pra outros canais, pra outras pessoas e chegar mesmo em outros círculos sociais fora do nosso círculo, né? Que é um projeto que a gente tá fazendo por muito amor e muito orgulho, e a gente tá gostando muito de fazer, e a gente quer compartilhar com cada vez mais pessoas. E é isso. Começou esse buraco. Começou o buraco. A gente podia ter uma vinheta, né? Quando você lava o cabelo, ele fica mais inchado. Ele fica mais inchado. Inchado? Ele fica mais soltinho. E aí ele cria um voluminho, assim, bem buraco. Você falando de voluminho, seu cabelo é liso. É isso que é volume. Ele é assim porque eu seco ele com secador, eu uso uma escova jacaré, que é essa aqui, ó. Isso é uma chapinha, não é? Não, é uma escova, ó. Eu nunca Tá vi vendo? isso na minha vida. É uma escova chapinha. Gente. É pra você travar o seu cabelo e puxar ele assim, ó. Seca bem mais rápido. Que legal. Eu gosto de ficar, tipo, perto da tela, Você mano. sempre tá conversando assim. Mano, eu gosto. Automaticamente eu tô falando aqui, daqui a pouco eu já tô aqui, ó. Eu até preparei um drink aqui pra mim, porque a gente vai falar de transfobia de novo. Sim. E o que vai no seu drink, hein? Conhaque e chá gelado. Maravilhoso. Um drink de conhaque com chá gelado. Tô comendo um queijo também. Porque eu sou chique. Quando eu tô gravando buraco, dói aqui, ó. De Porque eu rir. fico tanto assim, dando risada. Sim. Pra mim é a bochecha, assim, ó. O músculo da bochecha fica meio travado. O meu é mais aqui na mandíbula, Maxilar. assim, sei lá. Então a gente começou esse Bem tópico boneco. no outro episódio e a gente queria continuar porque tem muitas outras coisas, né? O buraco é muito mais fundo. E a gente queria começar falando da transfobia médica, porque muitas pessoas trans sofrem de disforia e aí a gente precisa de assistência médica relacionada a isso. Mas não só relacionada a isso, relacionada a várias outras coisas que a medicina não considera corpos trans na hora de estudar como tratar doenças, como tratar várias outras coisas, né? E isso sem falar do tratamento desumano que a gente recebe, né? A gente não tem acesso às informações que a gente precisa para cuidar do nosso corpo em todas as áreas da medicina e a gente é tratado como um sub-humano quando a gente vai procurar assistência médica, né? Então tem essas duas questões, além da transição médica, de terapia de reposição hormonal, né? Dos hormônios, das cirurgias, que a gente pode, se precisar ou se quiser, a gente pode procurar para fazer. Porque nem todas as pessoas precisam fazer transição física, né? Muitas pessoas trans não sentem disforia quanto às características secundárias. Mas eu acredito que todas as pessoas trans tenham uma experiência horrorosa passando por médicos cis que simplesmente ou negam atendimento pra gente ou não têm a informação pra ajudar a gente da melhor forma possível, né? Você já... Gente, eu não consigo ficar sem rir. Pode rir, Sério, ri. assim, mano. Conforme você vai falando, mano, eu fico só assim, fazendo pose. Mas de nervoso ou de engraçado? Os dois, porque minha cabeça tá explodindo de informações. Mano, ó, vivências pessoais. O que acontece? Eu tive uma série de privilégios e um deles foi esse, né? Porque a minha família, o meu pai, ele tem convênio, né? E o convênio é pra família toda. Então é um convênio que eu sempre passei. Então eu tenho essa certa facilidade de passar com profissionais, né? Que você não encontra no SUS, você encontra com muita dificuldade, etc. Eu nem pensava no SUS muito, porque eu era muito dependente do convênio. E depois que eu fui pro SUS, que eu fui ver o quanto incríveis os profissionais do SUS são. Porque os profissionais do SUS, eles sabem lidar perfeitamente. É impressionante como eu não lembro, de verdade, eu nunca passei por constrangimento no SUS.
Nunca, 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 por ninguém. Eu passei com tantos profissionais do SUS, que era homem cis, hétero, era vários... Não importa quem seja, eu não passei nenhum constrangimento. Agora, no particular, no convênio que a minha família tem direito, né? Mano, foi cada história. Eu até lembro que quando eu ia passar num profissional, aí as meninas do balcão, né, que eu conversava com elas, falava que já passei por algumas coisas e tudo mais, e elas me ajudavam. Ela falava assim, elas imprimiam uma folha, ela chegava com essa folha e falava assim, ó, passa com esse aqui, porque é um cara novinho, então é mais difícil de você, e passa com esse aqui, porque é mulher, então é mais difícil e tal, de você passar um constrangimento, porque eu ia conversando com elas e elas iam, tipo, tentando facilitar o máximo possível da minha vida, com esses embasamentos de tipo, é mulher, então você não vai sofrer. É um cara mais novo, então pode ir que... Entendeu? Mas mesmo assim, eu passei por muita coisa, assim. Dependente do convênio, inclusive maus profissionais, infelizmente, assim. Profissionais que... No SUS eu encontrei profissionais de ponta, profissionais incríveis, incríveis. Então, tipo, eu fiquei uma viciada em SUS. E quando alguém critica o SUS, já arrumou briga comigo já. Porque o SUS, ele mudou a minha vida, mano. O SUS, ele tá fazendo um trabalho incrível, mas ainda é precário no sentido de uma endocrinologista só. Na cidade de São Paulo, apenas uma endocrinologista atende pessoas trans. Uma só. Os outros, eles se recusam. E as profissionais do SUS, que também me atendem muito bem, uma vez eu parei uma para perguntar sobre essa história, então ela me explicou. Ela falou assim, só essa doutora, eu esqueci o nome dela, mas ela atende no... Santa Cecília? Santa Cecília, acho que é, não tenho certeza. Eu acho que é, mas é uma endocrinologista só que atende pessoas trans, quanto à terapia de reposição hormonal. E ela é cheia, porque imagina, a cidade de São Paulo inteira, uma pessoa para atender todo mundo. Elas já tentaram mandar para outros endocrinologistas, mas eles se recusam a atender. Só ela atende. Então, assim, tem, mas tem pouquíssimo. É, tipo, muito escasso. Tem essa endocrinologista só, e daí, por causa dessa demanda muito grande, e só uma profissional para atender, ela começou a treinar clínicos gerais para atender a população trans. Então, assim, quem atende a gente não é endocrinologista. O ideal seria que a gente fosse atendido por um endocrinologista, que realmente entende, né, é especializado em hormônio. Mas são pessoas que são clínicos gerais e geralmente são bem novos, assim, logo depois de sair da faculdade de medicina, e que se disponibilizaram para serem treinados por ela para atender a população trans. Então, assim, são pessoas que tratam a gente muito bem, mas que não é o ideal porque não são endocrinologistas, né? O SUS, ele tem que ser valorizado, tem que ser melhorado, ainda não é o ideal. O SUS é o melhor que a gente tem e ainda não tá nem perto de ser o ideal, mas é absolutamente o melhor que a gente tem. E só da gente receber o tratamento humanizado já faz toda a diferença, que é o que você falou. Desde a pessoa que você entrou, o segurança que te deu o oi na porta, até o médico que vai te atender, todo mundo vai te tratar perfeitamente. Eles têm uma empatia gigantesca e realmente estão lá para servir as pessoas, né? O que é diferente dos médicos que eu encontro pelo particular, pelos convênios, né? Mesmo assim, eles muitas vezes não têm todas as informações porque as pesquisas não foram feitas e porque os medicamentos não foram desenvolvidos para nós. Eles fazem de tudo para que a gente consiga a nossa medicação, para que a gente tenha a nossa terapia hormonal, para que a gente tenha o melhor tratamento. Infelizmente, nem eles podem trazer as informações que a gente precisa. Quais são os efeitos de longa duração que essa terapia hormonal vai causar para o meu corpo? Não se sabe, porque não tem estudo sobre isso. Esse remédio, quais são os efeitos colaterais que ele vai causar no meu organismo? Não se sabe, porque são remédios desenvolvidos para pessoas cis, né? Se as pessoas cis não precisassem de reposição hormonal, nem existiria esse tipo de remédio pra gente, porque não seria desenvolvido algo para nos ajudar. A gente tá usando algo que é feito para as pessoas cis, mas isso não é o ideal, né? Então a gente tá trabalhando com muito pouco. Então essas conquistas, assim, de tipo ser tratado bem numa clínica do SUS, pra gente já é uma conquista muito grande, mas ainda tem muito, assim, pra gente fazer. Um exemplo disso, no meu caso, eu tomo um bloqueador, né?
o bloqueador de testosterona e o hormônio em si. Se você pega a bula do bloqueador e lê, você já vê que esse remédio não é pra você. Ele serve pra você. Sim. Mas você vê que é um remédio destinado a outras pessoas com outros problemas, né? Outros problemas não, né? Porque no nosso caso não é problema. Isso que você falou é real oficial, assim. Eu acho muito válido, assim, colocar... falar algumas coisas da minha vida pessoal, né? Porque eu passei eu iniciei a minha vida passando numa endocrinologista particular. Eu também. Que era do convênio. E essa endocrinologista... primeiro que tinha vários problemas inacreditáveis, porque eu fico besta só de lembrar, assim, porque ela não me tratava no correto, né? Ela falava assim, eu chamo você assim porque tá no seu RG, né? Naquele tempo, eu não havia retificado ainda os meus documentos, você não podia chegar lá, pagar para retificar, e aí ela sempre, era toda hora que eu ia passar com ela, era sempre o mesmo estresse, desde que eu chegava naquele prédio, para me passar no balcão inicial, que as meninas olhavam para mim e olhavam pro RG e ficava assim, sabe? E aí eu tinha que explicar pra menina, aí eu subia e chegava lá, a mulher me gritava, todo mundo ficava, opa! E aí aqueles caras olhando já mudavam, né, completamente o olhar, e aí eu entrava, eu sempre reclamava pra ela, falava, não faz isso. Ela falava, é porque tá no RG. Eu falei, então... no RG, é que eles pegam o meu nome que tá no RG e colocam no papel deles, que é a ficha, que é a minha ficha. Uhum. Aí eu falava assim, não, põe o nome social na ficha, pra eu não ter que passar por isso. E aí morria esse assunto, e aí depois ela chamava de novo. E eu tinha que ir lá, e eu sou uma pessoa muito estourada com isso, eu morria de raiva, assim, porque eu não suportava, mano. Era terrível. E aí, beleza, né? Além desse problema, né? Ela nunca lidou com uma pessoa trans. Ela já falou pra mim, nossa, a primeira pessoa trans e tal, que eu tô lidando e tudo mais. Então tinha alguns... além da falta de respeito, né? Ela mandava eu tomar um medicamento, né? Um medicamento... Um hormônio específico. Era muito difícil de encontrar esse hormônio. E eu tava tomando. Eu ia fazia exame de sangue, passava no urologista, que era mais uma das coisas que eu vou falar ainda, mas não agora, né? Só que aí, nenhum dos meus exames de sangue constou que eu tava precisando de vitamina D. E eu fiquei, caramba, meu. Tipo, hoje eu sou vegana, mas eu não era. Eu era vegetariana. Eu passei a maioria da minha vida sendo vegetariana, né? A maioria do tempo. Aí, eu bebia muito leite, assim. Leite de vaca, né? E eu falei, caramba, mano, eu que tomo muito leite, eu tô precisando de vitamina D, sabe? Que estranho. A Então vitamina é isso, D né? é do sol, não é? É a do sol, sim. Só que tem várias coisas por cima disso, porque aí você toma seu sol e você vai tomar o seu banho, você passa o seu sabonetezinho no seu braço, tchau. Tipo, tem várias coisas, várias falácias que existem por aí sobre você absorver a vitamina D. Enfim, eu não sei especificamente sobre isso, mas o fato era que eu tava precisando de vitamina D, muito de vitamina D. Tava tendo pouquíssima. E aí, beleza, né? Eu falei, ok, vou comprar aqui uma vitamina. E eu comecei a comprar uma vitamina que era caríssima e eu comecei a tomar. E foi. Até eu desvencilhar dessa endocrinologista, eu parar de passar com ela por outros problemas, porque ela enfim, eu falava pra ela sobre a cirurgia de resignação, né? E aí ela meio que fazia com que ela tentava falar comigo pra mim não querer fazer essa cirurgia. Ela ficava, tipo, usando uma espécie de terrorismo. Ela falava, nossa, mas será que vai voltar, se você vai ter sensibilidade? E ela ficava fazendo um terrorismo, e era direto que eu tocava nesse assunto, ela jogava um terrorismo gigante. E aí eu desvencilhei dela, finalmente, e eu fui pro SUS, maravilhoso SUS, né? E eu lembro que essas maravilhosas meninas do balcão, que era do convênio, uma delas, que eu conversei por muito tempo, terminei minha consulta, fiquei conversando com ela, era uma mulher negra, ela começou a dividir, a gente começou a dividir sofrimentos, ela falava que, ela falou pra mim que sofria muito, pelo fato de ser negra e tal, e a gente começou a conversa vai, conversa vem, e aí eu comecei a falar sobre as minhas terapias hormonais, e aí ela pegou e falou assim... eu conheço um SUS e tem uma amiga minha que trabalha lá. Ela falou pra mim que tem como pegar hormônio de graça. Eu fiquei, meu Deus, de graça? Não, isso não existe. De graça? Não. Aí nossa, nem sabia que tinha como fazer essa terapia sem pagar. Nossa, pra mim era outra. Eu ficava em casa assim, meu Deus. Se isso for verdade, eu estourei.
Aí eu fui pra lá e a minha tia mora muito pertinho. Eu peguei um comprovante de residência da minha tia pra começar a passar lá, né? E foi maravilhoso, assim. Maravilhoso. Aí hoje eu pego os meus medicamentos gratuitamente, porque por mais incrível que pareça, se você... É uma loucura essa história. Porque, tipo, eu posso passar nesse SUS se eu tiver no agro do SUS, que é esse campo. Ah, e se você mora mais pra cá, mais pro Nordeste, você tem que passar em outro SUS. É sempre o SUS mais próximo da sua casa. E como eu moro em Guarulhos, o meu direito é que é o SUS de Guarulhos. E o SUS de Guarulhos não tem 1/3 de tudo isso que o SUS de São Paulo tem. Além do mais, o SUS de Guarulhos, eles não são muito bons, assim, em não fazer você passar vergonha. Porque, enfim, né, é que o SUS de Guarulhos é complicado, né? E aí, beleza, né? Aí, com a ajuda da minha tia, eu consegui passar lá, peguei meus hormônios direitinho. E aí, eu fiz um exame de sangue e o primeiro doutor que eu passei lá no SUS, né? Ele falou assim, eu vou trocar o seu hormônio. Aí eu falei, por quê? Aí ele falou assim, porque esse hormônio costuma dar... O uso desse hormônio costuma dar falta de vitamina D. Eu coloquei as duas mãos na cabeça, assim. Eu falei, você tá de brincadeira. E aí eu percebi que era o hormônio que estava errado. E é por isso que ele estava tipo, sugando a minha vitamina D. E eu pensava que era problema meu, que era alguma coisa comigo. E aí, nossa, na hora E ela minha não cabeça tinha fez te assim, informado, né? A endócrino não tinha te Não, informado disso. Né? não, de jeito nenhum. E além desse hormônio ser prejudicial a mim, eu me matava pra pegar ele, porque era muito difícil encontrar esse hormônio, né? E você aí, pagava por ele, nossa, minha né? cabeça pagava sim. Nossa, é inacreditável. Então o SUS foi maravilhoso na minha vida. Simples. Eu comecei a fazer... Eu acho que muitas pessoas começam a fazer a terapia de reposição hormonal no particular porque, infelizmente, ainda para começar a terapia de reposição hormonal no SUS, você tem que passar por terapia, você tem que passar por vários... tem um processo, assim, se eu não me engano, de 6 meses, né? Ou 1 ano. Não lembro se é 6 meses ou 1 ano. Sim. De terapia, de receber carta de psicólogo, de fazer sessão de terapia de grupo, várias coisas para uma pessoa cis no final falar: parabéns, você realmente é trans, você tem direito a esse serviço do SUS. E aí, por causa disso, por causa desse gatekeeping, né, que os cis segurando o portão, né, sendo segurança de portão, que dá acesso aos nossos direitos, a gente muitas vezes começa no particular e aí passa para o SUS e dá continuação ao nosso processo no SUS. Foi o que eu fiz também. Eu comecei com uma endocrinologista particular que cobrava R$400 uma consulta de 5 minutos só para te dar uma receita, né? E eu fiquei um tempão, porque geralmente quando você troca de hormônio, você tem que fazer exame e voltar logo no endocrinologista para ver se aquilo tá sendo bom para você ou não. Mas ela me trocou de hormônio e falou para eu voltar daqui a 6 meses. Então eu fiquei 6 meses com o hormônio errado, com uma dose mais do que o dobro do máximo que eu poderia estar. Foi depois disso que eu resolvi trocar para o SUS. Porque eu fiquei desesperado, porque eu não sabia o que aquilo poderia fazer com o meu corpo. Eu fiquei mais de 6 meses com essa dose. Eu não queria pagar R$400 para 5 minutos de consulta, para ela quase não me dar atenção e me falar qual que é a dose que eu precisava trocar, né? O que eu precisava fazer para baixar essa dose. Porque Sim. quando eu recebi o resultado desse exame, eu fiquei desesperado. Eu mandei mensagem pra ela por e-mail, né? Ela queria que eu marcasse uma outra consulta, pagasse R$400 pra ela ajustar essa minha dose. E era uma coisa assim, eu ia passar de novo com ela, mas era uma coisa imediata, falando assim, eu não posso passar mais um dia com essa dose nesse nível. O que eu faço agora? E ela se meio que, sabe, não deu muita atenção, assim. Como ela era a única endócrino particular de São Paulo que tava atendendo pessoas trans, então ela tava, tipo, estourando no valor.
e, tipo, só dando receita, assim, só dando receita. Ela tá se aproveitando dos poucos recursos que a gente tem pra, tipo, jogar o preço lá em cima e ganhar em cima do nosso desespero, né? E, infelizmente, é isso que acontece. E aí eu passei pro SUS e voltei aos hormônios que eu tava antes, né, de ter trocado, porque eu não queria tomar injetável. Porque a minha testosterona, ela é injetável, né? Essa é a que mais funciona pra mim. E eu queria o gel. Só que o gel aumentou muito a minha dose, assim. Ficou muito alto. E, tipo, depende do corpo da pessoa, né? A gente não tem informação sobre isso. Então, a gente não sabe quanto que vai ficar a nossa dose, né? Tem que fazer... A gente é meio cobaia, né? Usa, faz exame, vê como é que tá. Usa, faz exame, vê como é que tá. E vai vendo, assim, mas a gente não tem perspectiva de futuro, né? Como que vai ser daqui a 10 anos, daqui a, sabe? Daqui a 20 anos, porque o uso é contínuo, né? Se a gente parar o uso do hormônio, muitas coisas revertem. Tem coisas que não revertem, mas tem coisas que revertem. Então é uma coisa de que a gente provavelmente vai usar para a vida inteira. Então é necessário a gente saber o que vai acontecer. Por isso é preciso existirem estudos, né? É preciso que os médicos, os pesquisadores tenham interesse e estejam do nosso lado, assim, tenham interesse na nossa saúde, né? E pesquisem sobre isso para que a gente tenha esse tipo de informação e tenha acesso à saúde, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem te apresentou o SUS? Como que você chegou até o... tipo, ir pro SUS, assim? Vídeo no YouTube. Você lembra? Porque, assim, eu acho que muito pra gente, a gente não tem acesso, muitas vezes, a pessoas trans na nossa vida, quando a gente tá começando a transição. Então, eu fui procurar nas redes sociais, e onde a gente mais acha é vídeos no YouTube de pessoas trans que decidem registrar sua transição no YouTube e passar e compartilhar esse tipo de informação. Então, foi através de vídeos no YouTube que eu achei todas as informações, assim. E você? No meu caso também, exatamente. No meu caso também. Na verdade, o YouTube, o Google e, tipo, a internet em si, elas me ajudaram muito a tudo. Tudo. Quando eu comecei a minha terapia hormonal, eu não conhecia pessoas trans, eu tava completamente perdida, assim. E aí foi vídeos no YouTube, pessoas que passaram pela mesma coisa que eu, né? Todas essas dúvidas, questionamentos, e aí, por onde que eu começo e tal. E aí foi a partir desses vídeos que eu dei início, né? O YouTube, ainda bem, ele é bem rico de informações. Quando você vai jogar esses assuntos específicos, tem pessoas maravilhosas, assim, que disponibilizam a sua experiência para ajudar pessoas como eu, que estava perdida, assim, e a gente também que faz podcast, né, para ajudar as pessoas que têm dúvida, né. E eu lembro que foi maravilhoso. Acho que só a fonoaudiologia que eu descobri por um jornal. Fora isso, foi tudo pela internet. Eu tava falando sobre as meninas do balcão, que elas super simpatizavam comigo, assim, me ajudavam, né. E eu lembro também quando eu fui passar a primeira vez no urologista, né? Todos os urologistas eram caras velhos. Todos. As meninas me ajudaram, puxaram a ficha deles, né? Pelo nome deles. E todos eram os caras mais velhos, assim. Mas eu tive que passar. Aí, beleza, né? Estava lá eu sentada, né? Tinha só eu e um cara. E aí chamou o cara entrou. O urologista, ele pede pro próprio paciente chamar a próxima pessoa. Por mais que pareça um absurdo. Aí o paciente olhou assim, não viu ninguém. Não viu nenhum cara, né? Ele pegou e falou assim, ai, fulano, cadê? E aí eu peguei, só levantei, fiz uma cara de bunda, né? E fui. Aí o cara olhou assim e foi embora. Eu nem sei, nem olhei pra trás, só fui. E aí eu entrei, e aí o urologista, né, as piadinhas, né, mas até que não fez nada a mais que as piadinhas. Eu lembro que a pior tristeza da minha vida era passar em urologista, porque tem esse karma de ser os caras mais velhos. Eu não passo em ginecologista faz
anos. A última vez que eu passei eu era criança. Eu não passo faz anos porque eu não vou me sujeitar a esse tipo de coisa. E até eu ter um conhecimento de uma ginecologista ou um ginecologista que tenha experiência ou seja especializado em atendimento a pessoas trans, eu não vou passar. Primeiro que a pessoa não vai ter informação sobre o meu corpo e outro que eu vou ser tratado mal, assim. E eles fazem questão de humilhar a gente de propósito. Então essa questão de não respeitar o seu nome na hora de te chamar, quando você ainda não mudou oficialmente, e a forma mesmo que os médicos te tratam, a forma que a instituição te trata, porque eu acho que a pior experiência que eu passei, eu dentro do convênio das questões particulares, eu sempre passo transfobia. Quando eu passava por um hospital, né, e eu fazia vários exames, ainda faço, né, nesse hospital particular, só que antes de eu fazer minha cirurgia, minha mamoplastia, eu tive que fazer um ultrassom de mamas. Só que nesse hospital que eu vou, existe uma ala só de mulheres. Quando eu fui fazer esse ultrassom, eles me indicaram para fazer ultrassom de mamas na área de mulheres, porque fora da área de mulheres não tinha o negócio de fazer ultrassom de mamas. E o que é errado, porque, né, você tá contando que só mulheres têm glândulas mamárias, né? E na verdade, todo mundo tem glândulas mamárias. A das mulheres são mais desenvolvidas e tem a questão do potencial de lactação, sei lá, tem várias diferenças anatômicas, né? Mas não só mulheres têm seios, né? E era o meu caso. E eu olhei, né, eu falei, tá, esse lugar tá falando que é só pra mulheres. E você não tem como mandar pra um outro lugar? Aí falaram, não, entra lá, vai dar tudo certo. E aí eu falei, quando vem outros homens que precisam fazer esse ultrassom, você manda pra lá também? E eles falaram, mando, mas eu duvido. Eu fui lá e é um lugar todo rosa, com flores na parede, assim, é uma ala diferente. Já tá. E aí me chamaram, e aí eu entrei. E por casos de não quero sofrer transfobia, eu falei que eu ia fazer o exame para fazer uma ginecomastia, que é quando o homem cis tem um desenvolvimento, tem alguma disfunção hormonal que faz a mama se desenvolver mais do que o normal esperado para um corpo de homem cis, assim. E aí eu falei assim pra técnica que ia fazer o meu ultrassom, que essa era a cirurgia que eu ia fazer. Porque eu não queria, né, falar pra ela que eu sou trans. E aí ela ficou me questionando, porque ela tava olhando minha anatomia e tava achando muito parecida da anatomia de mulheres cis. Então ela ficou, mas você nasceu com esses peitos ou eles cresceram? Ela ficou fazendo várias perguntas. E aí chegou até um momento que eu falei, eu sou trans, eu falei. Porque ela tava me fazendo um questionário, assim, ela tava me interrogando. E aí ela terminou, assim, meu exame, ela saiu batendo o pé, assim, da sala. Ela ficou puta. E ela saiu batendo o pé, e daí eu tava pelado, eu ainda tava me trocando, e ela abriu a porta com tudo, assim, e eu pelado. Ela abriu a porta, e aí ela, com a porta aberta, começou a falar, você não pode me falar que você vai fazer uma ginecomastia, porque essa cirurgia é só pra homem. Você não é homem, você não pode fazer essa cirurgia. Começou no hospital. E eu comecei a chorar. E eu falei, eu sou homem sim. Mano, tem que processar. Nossa, desculpa de interromper. Desculpa, mano, desculpa. Aconteceu um bagulho extremamente similar. Eu vou falar depois que você terminar. Que eu te interrompi, porque eu tô assim, ó. Não, isso sem contar que eu tava sem blusa. E ela abriu, ou seja, ela não tava me tratando com o respeito que ela trata os outros pacientes. Ela tava me tratando de uma forma sub-humana depois que ela descobriu que eu sou trans. Porque ela nem a minha privacidade pra eu me trocar, ela não tava me concedendo mais. Então ela abriu as portas com eu pelado pra todo o hospital ver. E eu já tava na ala feminina do hospital, então eu já tava passando por uma humilhação. E ela fez questão de apontar na minha cara e falar, você está usando os termos errados, você não pode se apropriar desses termos, porque isso não quer dizer seu corpo, você é mulher, você tem esse cromossomo. Tipo, ela não sabe minha combinação cromossômica. Ela só me viu sem camisa, sabe? Tudo isso ela tá falando porque ela me viu sem camisa. E isso antes de eu fazer a cirurgia, né? Eu tava tendo que fazer isso pra fazer a cirurgia. E daí ela me humilhou e tal, e foi embora, assim, e saiu. Ela falou assim, qual que é o nome do seu cirurgião que eu vou falar com ele? Juro pra você.
E aí eu falei que ela tava me tratando errado e tal, mas eu tava tão abalado que eu, tipo, eu não consegui me defender da melhor forma possível. E daí ela saiu, assim, batendo o pé, puta, porque acho que ela sentiu que o método antiquado que ela usa pra determinar certas nomenclaturas dentro da profissão dela estavam sendo atacadas, e daí ela ficou puta, né? Isso a técnica do ultrassom, né? Se sentiu no direito de fazer isso. Não. E aí até hoje eu penso assim que foi muito injusto, que eu deveria ter achado alguma forma de denunciar ela, mas eu duvido que alguma coisa aconteceria com ela e eu não quero passar por isso, assim, sabe, de novo. Então eu só deixo pra lá, mas a gente acaba deixando muita coisa pra lá, né? Passando por humilhação e deixando pra lá. E não só ela tava nessa sala, tinha uma outra enfermeira também, e ela ficou quieta. E depois que essa médica saiu, eu falei pra enfermeira, você viu a humilhação que eu sofri, não sei o que, a enfermeira fez assim... Tipo, empatia zero. Mano. E isso um hospital particular. O mesmo hospital que eu fiz a minha cirurgia depois, né? Porque é nele que eu tenho convênio. Enorme, gigantesco, com uma puta reputação boa e tratando os pacientes assim. Os pacientes não, né? Pacientes trans. E é isso, assim. Eu já entrei em consultório de endócrino que depois que descobriu que eu sou trans, falou que não vai me atender. Imagina se entrasse uma pessoa negra, uma pessoa gay e um profissional falasse, eu não vou te atender. É isso que tá acontecendo com as pessoas trans hoje, sabe? E ninguém tá fazendo nada sobre isso. Isso é visto como normal, né? O profissional tem o direito de não querer atender a gente. É inacreditável. E esse tipo de coisa não pode acontecer, mano. Não pode acontecer. Não... Mano, eu não consigo nem falar. Mano, eu não... Eu entendo muito você não querer passar no ginecologista, né? Mano, não passa. Não passa. Mano, ai que vontade. Mano, é sério, depois disso, assim... a minha mente só consegue me imaginar usando um colete de bomba. Um colete cheio de bombas. Ou você me trata bem, ou eu vou apertar esse negócio aqui, todo mundo vai morrer. As pessoas vão tipo, senhora, o que você precisa? As pessoas... Só assim para as pessoas respeitarem, né? Cesleira, eu vou contar o que aconteceu comigo, que foi muito ruim, mas nem se compara ao que você passou. Já vou adiantar aqui, mano. Porque isso que você passou foi um absurdo, mano. Chega, a minha cara tá quente. No meu caso, foi muito ruim isso, mano. Eu já fiz uma cirurgia pra retirar o pomo, né? Porque o meu pomo, ele era desse tamanho aqui, ó. Ele era desse... Ele era desse... Você me fala isso quando eu tô bebendo. O meu pomo, ele veio abençoado. Ele veio abençoado. Aí, eu tive que fazer exame de abdômen total. Foi antes da cirurgia, Abdômen né? total. Parece o nome de um super-herói. Sim. Você tem que beber muita água e ficar com vontade de fazer xixi. Nossa, eu odeio quando eu tenho que fazer esperando. isso. Eu odeio e eu tenho várias histórias terríveis sobre isso. Eu sempre faço xixi Mas, na calça. tipo, não... Eu nunca aguento. Eu não consigo fazer só um pouquinho. As pessoas falam assim, entra no banheiro, Faz só um pouquinho e segura. volta. Eu não consigo. Não tem como. Eu não consigo. É tortura demais. Ou sai tudo, ou fica tudo. Quando eu tento segurar demais, eu começo a mudar de cor. Fico igual aqueles desenhos que eu passava na televisão que o carinha fica, tipo, branco, roxo, amarelo. Começa a trocar de cor, assim, a pele, assim, ó. Sim. Mano, eu enlouqueço. Aí, beleza, né? Eu tava lá, esperando. Cadê a minha vez? Nada de chegar a minha vez. Eu já tava lá com a bexiga cheia, morrendo de vontade de fazer xixi. Aí, quando chegou a minha vez, foi triste, mano. Porque era o hospital que eu trabalhei. Eu trabalhei 3 anos naquele hospital. As pessoas até me conheciam no hospital, mas quando eu saí daquele emprego sofrido, que eu trabalhava naquele hospital ali, terceirizada, eu dei um burst na minha transição, né? Então eu já tava, tipo, bem mais diferente. Aí, beleza. O médico me chamou, era um médico lá aleatório, né? Aí eu entrei e eu deitei na maca. Aí ele começou a passar aquela maquininha na minha barriga e tal. E fica tipo, o abdômen total, você tem que abrir a sua calça. Porque é perto de lá. É perto do seu órgão lá. Então ele vai passando ali. E aí, beleza, né?
Aí ele tava passando e ele não parava. Eu falei, meu Deus do céu, morrendo de vontade de fazer xixi, o cara não para. Ele ficou muito tempo, e eu tava tipo, meu, o que ele tá procurando? E ele tava ficando bravo, dá pra perceber, porque ele colocava mais força no braço, Ele tava na minha procurando seu barriga. útero. Sim. Tava escrito abdômen total, e o meu nome já era retificado, e aí ele tava procurando o meu útero, e ele não tava achando. E ele falou pra você? Falou. Aí ele apertou tanto que eu peguei e falei assim, ele E apertou você tanto. quase fazendo xixi na maca. Não, você nem sabe. Ele apertou tanto que eu fiz um pouquinho de xixi. Aí eu falei assim, moço, eu tô no meu limite, eu não aguento mais. Aí ele falou assim, eu não tô encontrando o seu útero, se tem algum problema, alguma coisa que você Você tem algum problema? Eu não tô vendo nada nem parecendo com útero, nada nem parecido. Aí eu falei assim, eu virei pra ele e fiz assim, ó. Aí eu falei assim, não, é que eu sou uma pessoa trans, tal, eu sou uma mulher trans. Sabe o que ele fez? Ele fez assim, ó. Ele bateu as duas mãos nas coxas, assim, com raiva. Ele falou assim, vai fazer xixi. Aí eu fiquei assim, ó. Eu fiquei, tipo, travada olhando pra ele, assim. Aí eu levantei, fui, fiz xixi. Fiz xixi e a minha mão tava assim, ó. Porque eu tava, tipo, com vários sentimentos. Eu tava com raiva e tava, tipo, sem saber o que ele ia fazer. E a menina que tava de ajudante dele era uma menina que eu conversava com ela. Ela era, tipo, amiga minha. Ela era colega de trabalho, né, na real. Ela me conhece. O doutor eu nunca vi. Aí, beleza. Aí eu saí, aí ele falou assim, como que você não me conta essas coisas? Eu falei assim, por que eu tenho que contar? Tem que fazer abdômen total? Ele ia falar, aí ele parava. Ele falou, não, é que... deixa pra lá. Ele falou, deita aí pra ver o que a gente consegue fazer ainda. Aí eu deitei. Tipo, eu tava, tipo, sem saber. Eu tava, tipo, com vários sentimentos dentro de mim, assim, ó. Tava um turbilhão, assim. Aí eu deitei. Aí ele mal colocou o equipamento e falou assim, pronto. O resultado sai na hora, né? Aí ele falou assim, tá tudo bem com você. Não tem problema nenhum, não. Aí ele falou assim, pode se retirar. Aí a menina ficou, tipo, com a carona, assim, porque eu olhava, a menina tava assim, ó. Aí eu saí resmungando. Eu saí, mano, é um absurdo isso. Saí resmungando e sentei na cadeira e fiquei com as pernas assim, ó. A perna batendo, assim, ó. De ansiedade, com muita raiva. E, mano, eu conheço todo mundo daquele hospital. Eu conheço a coordenadora de tudo lá. São tudo pessoas maravilhosas. Então eu podia chegar nessa pessoa e reclamar pra essa pessoa e entregar esse cara que ele me tratou. Ele faltou completamente com respeito dentro de mim, comigo, né? Só que entra várias outras coisas, né? Porque é o hospital que o meu pai trabalha, meu pai ele não me aceita de jeito nenhum, tem vários outros problemas atrelados. E se eu fizesse isso, eu nem sei o que ia acontecer. Ia acarretar mais problemas na minha vida ainda. E tem então, a questão social, eu falei assim, né? Os Exatamente. médicos são geralmente pessoas com poder aquisitivo muito grande e a gente é geralmente pessoas com poder aquisitivo baixo. Então a justiça, Sim. ela funciona assim, né? E eles são profissionais da medicina. Então quando o assunto é medicina, eles vão ouvir quem? Você ou eles? Né? Então é tipo, Então. como é que a gente vai começar a reclamar dessas coisas, né? Quando o sistema é tão... O sistema é feito para que a gente não se encaixe, né? Então, quando a gente vai... Por exemplo, esse médico, ele achou que você devia contar para ele sobre a sua anatomia. Ele assumiu os seus órgãos internos por causa que você é mulher. Então, assim... isso... Mano, é abdômen total, né? E isso que precisa acabar, assim, tipo... como que ele assume o seu sistema reprodutor por causa que você é mulher? Isso não pode acontecer. E isso é tomado como um fato na medicina, né? Para muitas pessoas, né? Porque já foi comprovado e tal. Mas o sistema, tipo, ainda é propagado, né? Em faculdades de medicina, eles ainda aprendem que o sistema é binário, né? Que, tipo, até pessoas intersexos sofrem muito por causa disso. A gente tava falando, né? Que sofrem mutilação genital, porque nasce com uma genital que não é o que eles consideram feminino ou masculino, tem que dar um jeito. E daí mutila, né? Faz uma cirurgia na genitália do bebê pra se conformar àquilo que eles chamam de fêmea ou macho, né? Então a genitália ambígua, ela existe e ela não é errada,
né? O sistema reprodutor ambíguo existe, a diversidade cromossômica existe. Os mais comuns, claro que são fêmea e macho, mas as outras coisas também existem. Elas não podem ser, tipo, consideradas anomalias. Porque se elas são consideradas anomalias, então existe esse tipo de correção, né? E daí a gente é tratado como aberração, né? Tipo, a gente é tratado como você está me enganando, né? Você devia ter me falado que você tem esse sistema reprodutor, apesar de ter essa aparência, porque você me deve essa informação, porque eu tô fazendo um ultrassom em você, tipo... O mais inacreditável foi que eu tava lá esperando. E conforme eu tava esperando o meu resultado, né, eu tava pensando o que eu ia fazer. E eu já fui no Procon várias vezes. E é realmente um sistema... O Procon, ele é muito demorado, não é muito efetivo. Às vezes você traz um problema pro Procon, o Procon fala assim, eu não posso fazer nada. Você não pode fazer nada com isso. Aí ele te explica, ele mostra um livro lá deles e fala que você não pode fazer nada referente a isso. Só atura, engole. Porque atualmente, nas nossas leis do consumidor, do sei lá o quê, a gente não tem nada ainda que sobre essa situação específica. Enfim, eu tava lá esperando, né? Aí saiu a menina, não saiu ele, pra me dar o resultado. E tava saindo só ele pra entregar o resultado. Toma aqui o seu resultado. Não saiu ele não saiu. Ele deu pra assistente dele, cujo eu conhecia, né? Aí a menina chegou em mim, só entregou, assim, meio cabisbaixa. Aí eu peguei, e aí ela ia se retirar. Aí eu peguei e falei assim, nossa, que absurdo que eu passei. Aí ela falou assim, só ignora, só, ele é assim mesmo. Então... Aí eu fiquei assim... Ninguém faz nada, né? As pessoas presenciam isso. É porque é normalizado ser transfóbico. É como eu falei, imagina se fosse, sei lá, não sei, surgiu uma questão médica e a pessoa revelou que ela é gay. Imagina isso acontecer, o médico se recusar a dar o resultado. Tipo, ia rolar um negócio, assim, tipo, imagina se fosse uma pessoa negra, não vou te atender porque você é negro. Tipo, ia rolar um negócio, assim. Agora, é normalizado a transfobia, meu. É normalizado. Claro que em muitos lugares também é normalizado o racismo e a homofobia. E vários outros preconceitos. Mas a transfobia não querendo criar uma competição, mas é um fato, assim, tipo, é muito mais. É muito mais. E quando as pessoas vêm com esses argumentos que agora estão surgindo muito aí, que as pessoas trans fazem transição para não sofrerem mais homofobia. Gente, a transfobia é muito mais normalizada do que a homofobia. As pessoas trans, elas sofrem muito mais preconceito institucionalizado do que as pessoas com uma orientação sexual transgressora, né? Que não é heteronormativa. É bizarro, assim, o que a gente passa. É bizarro. E é bizarro que as pessoas não se comovam. É bizarro que as pessoas saibam disso e não façam nada. Mesmo as pessoas que, tipo, tratam a gente bem, como você falou. Você tinha uma amiga lá, na sala onde aquilo estava acontecendo. Mas ela não vai se arriscar a, tipo, manchar a reputação dela dentro do hospital pra te ajudar. E é o que a gente tava falando, exatamente, né? Tipo, até onde você vai? Até onde a sua aliança vai? Uhum. Tipo, até onde é confortável pra você, só. Porque ainda é normalizado. É tipo, claro que vai ser tratado mal. É trans. É tipo isso, assim, eu sou seu amigo... Você não escolheu ser isso? As pessoas falam isso. Você não escolheu ser isso? Então, você tem que aturar, né? Você tem que estar preparado pra isso, já que você não escolheu. Tipo, a pessoa vai, ameniza uma situação pra meter outra na tua cara, assim, toma. Porque a pessoa amenizar essa situação já é um outro tabefe na sua cara. Porque é quem você considerava um aliado, né? Então, quem são essas pessoas que eu tô me aliando na minha vida, assim? Quem são essas pessoas que eu tô chamando de amigo, né? Se quando eu tô precisando, esse tipo de coisa acontece. E muitas pessoas, assim, que quando eu sofro transfobia, que eu vou procurar socorro pra essas pessoas que eu chamo de amigas, eu levo outra na cara. É, tipo, incrível, assim. E a gente, infelizmente, a gente não pode confiar em pessoas cis. É tão institucionalizado, é tão internalizado, que a gente não pode confiar em pessoas cis. Tipo, a gente pode ter amizade, ter uma coisa mais superficial ali, mas, tipo, quando a gente vai ter um relacionamento, quando a gente precisa de ajuda, quando a gente vai procurar um socorro, a gente leva na cara, tipo, e é total, assim, é todo mundo. E é muito foda isso, assim, porque a gente precisa de aliados. Como você falou, ninguém luta sozinho,
Nenhuma minoria faz revolução sozinha. E até a gente ter uma aliança, a gente não vai andar pra frente, mano. A gente consegue, tipo, entre a gente, lutar por nós mesmos. Mas a gente é uma minoria, infelizmente, né? A gente precisa de outros aliados, né? A gente desenrolou um papo, assim, maravilhoso, mano. De experiências, infelizmente, ruins, né? Mas, tipo, que a gente também quer falar, quer extravasar, colocar isso pra fora, né? Para esse tapa na sociedade, assim, falar, tipo, que a gente não aguenta mais. Eu acho que a nossa trajetória, ela é muito parecida. Assim, é assustador o quanto a gente é parecido. Tipo, muito, a gente mandando áudio eu também, eu também. Eu já fiz isso, eu também. Eu já pensei isso, mano. Eu mando áudio assim, mano, eu já pensei isso. Eu sei que é anormal. A pessoa pensar assim. Aí você manda, eu também, eu já pensei assim. Mano, é esse nível, é nesse nível.